O amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento, convidamos o irmão Jussi Severo para fazer a prece de abertura. Então, queridos amigos, ouvintes, espectadores, assistentes, estamos mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Que possamos aproveitar a reflexão, a oportunidade, o conforto espiritual que isso nos proporciona. Então, com os joelhos da alma genuflexos, com todo o sentimento de humildade que nos é possível e o coração cheio de gratidão, voltemos a nossa atenção, a nossa alma, a esse mestre, a esse governador, a esta criatura excelsa que nos governa, nos protege, nos orienta, nos educa e espalhou as suas falanges pela terra. Pois neste momento, mais do que nunca, querido mestre, somos muito necessitados da providência divina que se derrama sobre nós através de ti. Muito obrigado por tudo. Que este programa possa justificar um pouquinho do teu amor por todos nós. Que assim seja. Falaremos hoje sobre elucidações. Está em Coríntios, capítulo 4, versículo 5. É a carta de Paulo, a famosa carta de Paulo a Coríntios. Por que não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor? E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada, as únicas paixões justificáveis são as de aprender, ajudar e servir, porquanto sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabem. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência
do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações, o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. Está aí esta grande lição, mais uma vez, para que nós possamos falar sobre ela. Elucidações. O que o irmão Jussi encontrou sobre este assunto? Então, Antônio, estamos de novo frente. Bom, se Paulo esteve compelido, como ele nos mostra, a ser servo do amor de Jesus, o que serviria para nós que estamos na estrada muito mais necessitados do que essa figura excelsa de Paulo de Tarso. Então o que nós temos hoje aqui, Antônio, e nada é por acaso, tem estado frequente nas nossas reflexões. É um convite que Paulo faz e se inclui, e que Emmanuel retrata de forma muito brilhante, de nós seguirmos o Cristo. E para seguirmos o Cristo, nós devemos praticar os seus ensinamentos. E o maior ensinamento que Jesus deixou para nós foi o instrumento da caridade, Antônio. Então estamos diante do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Por que tanto cristão não aprendeu esta lição? Qual a dificuldade? Parece que são diversos Cristos em cada seita, em cada religião, são Cristos diferentes. Qual a dificuldade do cristão em fazer isso? Emmanuel começa a sua reflexão nos colocando exatamente o motivo, Antônio, que tantos sedizentes cristãos, nós temos essa dificuldade. Emmanuel diz assim: não podemos desconhecer a necessidade de retraimento de nossa individualidade. Emmanuel está nos dizendo que para seguirmos o Cristo nós temos que anular a nossa personalidade, Antônio, o nosso egoísmo, aquilo que nos faz pequeno. Para seguirmos o Cristo, nós temos que liberar aquilo que nos faz grande, que é o nosso lado divino, abandonando os nossos desejos, ilusões materiais, porque seguir o Cristo significa praticar os seus ensinamentos. E estamos na prática, será que as religiões estão praticando o verdadeiro cristianismo, ou elas ainda estão apegadas aos rituais, aos dogmas? Não sem querer falar de religião nenhuma, mas no geral, o cristão no geral. Porque para uns se diz que é assim, tem que ser mais duro, outros tem que ser mais ou menos assim, não é tão dureza, e seguem certas normas assim que não incluem aquilo que tu falaste há pouco, que é a caridade acima de tudo, porque não há um entendimento real da caridade, me parece. Nós não chegamos lá ainda, porque a qualquer tropeção numa pedra que está no caminho, nós esquecemos dessas lições da caridade, para conosco e para com quem se atravessa, para quem passa por nós, para com o nosso próximo. As únicas paixões justificáveis, as nossas, Antônio, segundo Emmanuel, são aprender, ajudar e servir. Sabe, meu amigo, quando eu ouço, e não ouço
de vez em quando, ouço com insistência as pessoas dizerem: tomara que essa pandemia passe para tudo voltar ao normal. Gente, mas qual é o normal que nós estamos falando, Antônio? Isso que nós vivíamos antes da pandemia é o normal? Isso estava bom? Isso nos servia? Isso era seguir o Cristo? Com certeza não, né? Então, meus amigos, queridos irmãos de caminhada, que tem a dificuldade que eu tenho, que o Antônio tem, de seguir Jesus, a pandemia também é uma ferramenta que se coloca à nossa disposição como sofrimento, é verdade, mas para que a gente reflita sobre as nossas vidas, nossos comportamentos, nossas atitudes, o normal que deverá surgir depois que ela for combatida com sucesso pela nossa intelectualidade, porque isso nós estamos na vanguarda, não deverá ser o normal que nós tínhamos antes dela. Deverá ser este normal: aprender, ajudar, servir, praticar a caridade. O maior mandamento, Antônio, aquilo que Jesus disse para o doutor da lei que foi tentá-lo e perguntou-lhe: o que eu preciso para ser salvo? E Jesus lhe disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pergunto para todos que nos escutam, que nos acompanham, que nos veem, nós estamos fazendo isso? Quando nós saímos da nossa casinha no trânsito, ignoramos um pedinte, fizemos aglomerações, aumentamos em mais de 1000% os produtos que são necessários para o tratamento das pessoas com Covid. Eu não estou dizendo nada mais do que está nas notícias do dia a dia. Será que nós estamos sendo cristãos? Será que nós estamos fazendo caridade? Porque a caridade é a caridade moral e a caridade material. Aprender, ajudar e servir. Este é o convite. E quando Paulo assim o fez, se colocou dentro da seara. Foi um seguidor exemplar, deu a sua vida pelo Cristo, coisa que não é exigida de nenhum de nós. Fica ácido, né, Antônio? Fica pesado, né? Fica, mas às vezes é necessário. Eu estava lembrando agora, quando tu falavas aí, de Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, um doutor da lei, um judeu doutor da lei, com todas as prerrogativas de alguém que seria uma alta, e era uma alta autoridade do Império Romano, e ele mata cristãos, ele persegue cristãos, ele mata, sim, sacrifica, era a lei dele. Estevão foi vítima dele. Vítima, o grande cristão Estevão, né? Grande primeiro cristão. Mártir. Primeiro mártir. E eu estou dizendo isso, estou contando essa história, que talvez alguém não saiba, de Saulo, que é o mesmo Paulo depois, para saber que ele mudou. Sim. Aí que está o grande detalhe, nós podemos mudar também. Sim, então, o que o José falava agora da pandemia, a mudança, o novo normal será a mudança, a nossa mudança, de cada um, não é dos outros, de cada um de nós, para que isso melhore a sociedade, cada um de nós precisa mudar. O que é mudar? O tempo todo usar máscara, num tempo não vai precisar usar máscara mais. Não precisa mais usar máscara. A mudança é interior, a mudança é para melhor, é para ajudar. É para ser mais cristão, é para ser mais irmão de toda a humanidade, de todos os lugares, não só daqui, para ser mais amigo, para ajudar o próximo. Essa é a grande mudança, é parar de criticar, é parar de odiar, é parar com orgulho, com a vaidade. Essa é a mudança que
o que o Paulo teve que fazer para se tornar Paulo, para se tornar um mártir também da cristandade. Nós podemos nos tornar mártir, não precisamos mais ser mártir da cristandade. Pequenas mudanças só, aos pouquinhos. Nem se pede muito de nós, né? Não se pede. Não, e nem a pandemia nos pede muito, Antônio. Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala sobre isso, em razão do sofrimento que ela espalhou e ainda espalha. Nós não estamos aplaudindo a pandemia. Não, de forma alguma. Mas veja o que a pandemia está exigindo de nós em termos de caridade com o próximo. Porque está exigindo de nós um comportamento de natureza coletiva. Que eu me cuide para que eu não seja o agente transmissor de um vírus que veio para ficar. Nós só vamos saber como lidar com ele, mas ele não vai embora mais da Terra, né? Que veio para ficar. Nós só precisamos ter um comportamento proativo, caridoso, para que o nosso próximo seja preservado de ser contaminado, porque nós não sabemos qual o resultado imunológico no nosso próximo, e poderemos estar produzindo a ele uma doença que pode lhe tirar a vida na carne. Então, é muito pouco que a pandemia está pedindo para o Julci, quando ela me diz: usa máscara, lava as mãos, higieniza, não aglomera, obedece os protocolos de saúde. E ainda assim, a gente vê tanta coisa desviada, né, Antônio? É a falta do retraimento da individualidade de cada um que não está pensando no seu próximo. Ainda assim, eu acho que nós estamos aprendendo. A humanidade, a MUC, pela dor, está aprendendo. O ideal seria se fosse pelo amor. Mas nós não conseguimos chegar lá, então estamos sofrendo esta dor. Sim, estamos sofrendo essa dor. E acho que estamos aprendendo, mas é preciso ainda aprimorar, ter mais uma base. Então, vamos buscar mais esse amor entre as pessoas. Quais são as bases do Cristo que nós temos que seguir? Foi falado agora aqui. A base principal dele é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Que eu sempre trago, você também sempre traz, é a pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual seria a verdadeira caridade segundo Jesus? A pergunta que Kardec faz aos espíritos de luz. E ele diz: benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. As três coisinhas simplesinhas, né? Ser bom, entender os defeitos dos outros, não criticá-los, e perdoar. Três coisinhas bem fáceis de ser praticadas. Então, a gente tem que começar já a fazer isso. Começar a aprender cada uma delas e praticar cada uma delas para nós chegarmos a esse desiderato tão importante, que é a base de Jesus. Essa é a base de Jesus que nós temos que aprender e servir. Quando Paulo fez a carta aos Coríntios, ele definiu muito bem a posição dele e dos apóstolos: servir a comunidade em nome de Jesus. É o que nós estamos fazendo, né, Antônio? É o que nós estamos pedindo, é o que nos resta nesse nosso programa, que serve de reflexão, é convidar, concitar a todos, e isso nos inclui, Paulo se incluiu, a servir, aprender a servir, amar ao próximo, respeitar o próximo, perdoar o próximo. Quando citamos Paulo antes, foi exatamente para, em cima disso, sabermos que todo mundo tem uma solução, que todos nós podemos, embora tenhamos errado muito, não tenho mais jeito. Sim, tem. Todo mundo tem jeito. Se não for agora, vai ter depois. Então, todo mundo tem jeito. Nós não nascemos para sermos os diabos, né?
os demônios, nós nascemos para nos tornarmos anjos. Vamos demorar 1000 anos, não sei quanto, mas vamos chegar lá. Aqui ou em outro lugar. A seleção para ser bom não existe. Está na nossa consciência. Todas as pessoas podem, vejam bem, todas as pessoas podem ser bons. Ser bom porque gosta de ser bom. O que vai ser exigido neste momento de transição planetária e ao final na escolha dos que vão ficar no planeta de regeneração é o resultado das nossas vidas, meus irmãos. É o resultado daquilo que nós fizemos, daquilo que é a nossa essência, daquilo que nós gostamos de praticar, daquilo que nos faz sentirmos bem. E que seja, sinceramente, que seja, Antônio, o desejo de amar e amar tanto quanto nos é possível diante da nossa imperfeição. Sabemos, repetimos, que não é fácil. Seguir as lições de Jesus não é fácil, está no Evangelho. Tira tudo, dá tudo e vem e me segue. Ah, não, assim não dá. Mas nós temos que caminhar, não precisamos dar pulos. O progresso não é aos pulos. O progresso é passo a passo, é centímetro a centímetro. Não precisamos correr, senão podemos cair. Então vamos com calma, vamos com paciência. Sejamos mais humildes. Estamos no finalmente, né? Mas podemos. Pois é. Então fica o convite. Todos aqueles, isso nos inclui, que com muita alegria se dizem cristãos, que reflitam sobre o programa de hoje, sobre o que o Paulo escreveu aos Coríntios e sobre o que o Emmanuel comentou para nós. Seguir Jesus significa ser uma pessoa melhor, fazer caridade, amar, se amar para poder amar. Passa rápido, né, Antônio? Já passou. Pois é. Então vamos fazer um exercício simples, né, Antônio? Mas de grande envergadura magnética espiritual, que é desejar aos nossos irmãos que estão conosco ou que estão ausentes, que estão saudáveis ou que estão doentes, o melhor dos nossos corações. Vai um abraço, a nossa prece para todos que nós vamos citar, além, muito mais gente, a gente não pega todo mundo, mas alguns a gente cita porque estão sempre ligados, não consegue vir na casa, não tem como vir, né? A dona Anália Ferreira, a dona Bromilda, a dona Maria de Lourdes, a dona Cecília, a Jandiva, a Alfir Pereira Mantelli, a Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues, também a Zoida, a Gardênia, o Maurício Collen, a Tânia Shirley Hirsch, a Joana de Lima Fernandes Hoppe, ainda abaixada no Hospital de Porto Alegre, a Ilone Maria da Rosa, Alice Scorsato, Gabriela Scorsato, Nilza Dutra, Thelma Arena Duarte, Walter Franco, a Lili da Esmeralda, também ao Silvino de Oliveira Ramos, ao Silmar Kiste, Paulo Roberto Steffens. Também aos nossos irmãos que estão aqui conosco, assistindo, na pessoa da Jandiva e da Maria Soleni, o nosso abraço, o nosso desejo de que Jesus e Maria de Nazaré os envolvam intensamente. Da mesma forma, a Lucimar, ao Norton, ao Ângelo, a Neuza, a Nica, a Ida, a Lorena, a Maria de Lourdes, a Carmen, a Ione, a Fátima Ertela, a Ângela Pereira, a Rose Winkelmann, a Loraci Ren, a Carla Berni, sua família, seu netinho, Geraldo Ortiz, Benício Werner, Eliseu Scherer, o Paulinho, a dona Cecília, a Cláudia Forjarini, o seu marido Dilson, a sua filha Ana lá na Itália,
ao movimento espírita da cidade, da região, a todos os cristãos. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso protetor, que a Mãe Maria derrame sobre nós o seu amor, a sua bondade, a fim de que possamos sair desta sombra que hoje nos assusta e voltar para a luz com muita alegria. Que assim seja. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.